Em Mãe, a verdade começa a vir à tona. O jornalista Ali descobre que Zeynep sequestrou Melek e decide colocar à prova o amor que ela sente pela menina. Disposto a entender suas intenções, Ali faz um teste com Zeynep para ver até onde ela está disposta a ir por Melek. Será amor verdadeiro ou apenas uma ilusão perigosa? Não perca os emocionantes capítulos de 3 a 7 de novembro e descubra o que Zeynep fará para proteger a menina que mudou sua vida para sempre. E deixe nos comentários, gente, vocês estão gostando dessa novelinha? Eu estou amando. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Gânsia diz a Zeynep que à noite o seu noivo vai jantar lá e não para de pensar em como vai contar para ele sobre ela. Zeynep pergunta o que ela está querendo dizer. Gânsia diz que é da situação dela e da filha, em como vai explicar isso para ele. Zeynep diz que não entende o que ela precisa explicar. O Mert vai se casar com ela e a sua vida não diz respeito ao Mert. Zeynep vai para o quarto. Diz a Melek que a mãe fez sopa para ela e elas precisam descer para o jantar. Mert chega à mansão. Kaide diz que ele conhecerá Zeynep agora. Melek e Zeynep chegam e conhecem Mert. Durante o jantar, Mert diz a Zeynep que queria muito conhecê-la. A Gans fala muito dela, que ela viaja muito. Zeynep diz que viaja pelo trabalho. Mert pergunta se não é difícil por causa da filha dela. Zeynep diz que não, a Turna ama viajar com ela. Mert pergunta se o pai de Turna também veio. Gans mente, dizendo que ele não pôde, que o pai da Turna dá aulas em uma universidade muito longe dali. Depois que Mert já foi embora, Gânsia diz a Zeynep que quase morreu quando o Mert perguntou sobre o pai da filha dela. Zeynep diz que ela não deveria ter falado para Mert que ela é casada. Gânsia pergunta se ela queria que ela dissesse que ela tem uma filha ilegítima. Kaide diz a Gânsia que já chega, já deu aquele assunto. Melek está dormindo no colo de Duru. Kaide está encantada com a menina. Zeynep pega Melek no colo e a leva para o quarto. Kaide diz a Duru e Gânsia que Zeynep mudou, está mais amável. Gânsia diz que é verdade. Antes a Zeynep tinha um cubo de gelo no lugar do coração. Kaide diz que Zeynep se tornou mãe. Pela manhã, Zeynep e Kaide estão sozinhas na cozinha. Kaide diz que se Zeynep não quer falar com o pai de Turna, ela deve ter uma boa razão, mas não entende por que ela escondeu esse segredo dela por tantos anos. Zeynep diz que não queria que ela ficasse preocupada. Kaide diz a Zeynep que a ama como filha, mas como conseguirá ser uma boa avó agora? Zeynep diz à mãe que tinha a mesma idade de Turna quando chegou ali, e ela sempre se esforçou para que não lhe faltasse nada, e não queria que a Turna se tornasse um incômodo para ela, que fosse a mesma situação. Kaide pergunta como que Zeynep pode pensar que é um incômodo para ela, e diz que ela nunca foi um incômodo para sua família, e que sabe que um dia ela vai entender que mesmo não tendo seu sangue, a ama igual. Melek e Duru chegam à cozinha. Kaide pede que Melek a chame de vovó. Melek diz que tá bom, agora é vovó, e a abraça. Kaide diz que é uma alegria ter uma neta em casa agora e lhe dá um beijo. Ali liga para Sezgin e pergunta se ela tem alguma notícia de Melek. Sezgin diz que infelizmente não e estão esperando que o corpo dela apareça. Ali pergunta se a filha da senhora Zeynep estudava na turma que ela dava aula. Surpresa, Sezgin diz que então Zeynep tinha uma filha e nunca lhe disse nada. Ali diz que Zeynep tem uma filha da idade da Melek e falou com a irmã dela. Sezgin diz que uma vez foi buscar Melek na casa da Zeynep e nunca soube que ela tinha uma filha. Ali pergunta por que Melek estava na casa de Zeynep. Sezgin diz que ela encontrou a menina à noite, sozinha na rua. A levou para casa e depois ela foi levá-la para a casa da família. Sezgin diz que se sentiu mal em deixar Melek lá, porque tanto a mãe quanto o padrasto estavam torturando ela. Zeynep e ela explicaram a situação para o serviço social, mas não puderam provar nada. Ali fica muito intrigado, com várias suspeitas. Kaide pergunta onde Zeynep trabalha. Zeynep mente ao dizer que está trabalhando em uma revista graças a um amigo. Duru diz a Zeynep que o jornalista Ali esteve na casa delas ontem e quer falar com ela sobre a Melek Aksai. Zeynep e Melek ficam tensas. Zeynep diz à irmã que depois ligará para Ali. Mais tarde, Ali liga para Zeynep e ela atende.
Ali diz que quer falar com ela sobre o desaparecimento da aluna dela, Melek. Zeynep diz que não tem muita informação sobre isso, porque está sem tempo. Ali diz que só quer fazer algumas perguntas para ela e pergunta se podem se ver. Zeynep concorda, mas diz que não tem muito tempo. Kaide pede para Duru e Conturna comprar roupas novas para ela. Duru fala com Zeynep. Depois diz a Turna que elas vão às compras e em seguida vão buscar a mãe dela em uma cafeteria que ela estará para fazerem uma grande surpresa para ela. Duru e Melek fazem compras. Zeynep e Ali se encontram em uma cafeteria. Ele pergunta se ela ficou surpresa com o desaparecimento da aluna Melek e se ela sabe se a Melek já havia fugido de casa antes. Zeynep diz que era apenas a professora substituta, que ensinou eles por pouco tempo, depois foi para Istambul e, para ser franca, não conheceu muito aquelas crianças. Ali pergunta se ela tem uma filha. Zeynep pergunta o que a sua vida pessoal tem a ver com aquilo. Ali diz que acha que ela tem a mesma idade da Melek e pergunta se elas estudavam juntas. Zeynep diz que não, e agora precisa ir, porque já está muito tarde. Não sabe nada sobre Melek, só foi ali porque ele insistiu muito e vai embora. Duru e Melek chegam à cafeteria. Ali continua no local e Melek e ele ficam frente a frente. Duru diz a Ali que está procurando a irmã. Ali diz que a senhora Zeynep acabou de sair. Melek fica aflita. Duru diz que precisa ir ao banheiro e pergunta a Ali se Turna pode ficar com ele. Ali diz que com certeza. Duru vai ao banheiro deixando os dois sozinhos. Ali diz a Melek que é amigo da mãe dela e pergunta por que ela não foi à escola hoje. Melek diz que elas acabaram de chegar à cidade. Ali diz que é obrigatório ir para a escola e se a polícia souber que ela não está indo, a mãe dela pode ser presa. Ali pede para Melek lhe responder sem mentiras e pergunta qual é o nome da mãe dela. Melek diz que é Zeynep. Ali pergunta se ela realmente está dizendo a verdade, porque se não estiver, sabe que está cometendo um pecado. Melek diz que disse a verdade. Ali mostra uma foto de Sengiz para ela e pergunta se ela conhece aquele homem. Melek nega que o conheça. Ali mostra uma foto de Sule e pergunta se então ela conhece aquela mulher. Com os olhos cheios de lágrimas, Melek diz que também não. Ali diz que aquela mulher tem uma filha chamada Melek e pergunta se ela a conhece. Melek diz que não conhece. Ali diz que Melek desapareceu e está muito preocupado com ela. Melek diz que a Melek caiu no mar e desapareceu. Ali diz que está bem, já entendeu, e quer que ela conte para a mãe dela que eles se viram. Duru volta para junto deles. Melek foge da cafeteria e vai até a loja de Gonu. Gonu a vê. Com medo, Melek a abraça chorando. Desesperada, Duru liga para Zeynep e conta que Turna sumiu. Zeynep pergunta onde ela está. Duru diz que elas foram na cafeteria para fazerem uma surpresa para ela e se sentaram com o amigo dela, o jornalista. A Turna disse que ia ao banheiro, mas não voltou mais. Zeynep fica chocada. Duru diz que vai à delegacia. Zeynep diz que ela irá para a delegacia e manda a irmã ir para casa. Gonu liga para Zeynep e diz que Turna está com ela. Aliviada, Zeynep diz que está indo para lá. Melek vê a notícia sobre ela no jornal. Gonu diz que Melek pode sempre contar e confiar nela, porque está ao lado dela e da mãe dela. Melek pergunta se mesmo que elas tenham mentido. Gonu diz que mesmo assim, e pergunta se ela ama a mãe dela. Melek diz que ama muito. Gonu diz que ama ela e a mãe dela, e ela não precisa ter medo de falar com ela, porque sempre as ajudará. Zeynep liga para Duru, diz que já sabe onde a Turna está e ela está bem. Duru pede desculpas para a irmã, diz que sente muito e pergunta onde a sobrinha está. Zeynep chega à casa de Gonu, abraça Melek e pergunta por que ela fez isso. Zeynep diz que se assustou muito. Melek pega o jornal e mostra para a mãe a notícia sobre ela. Tensa, Zeynep percebe que Gonu já sabe de toda a verdade e sai rapidamente de sua casa com Melek. Melek diz a Zeynep que a senhora Pateta disse que está do lado delas, que podem contar com ela. Gonu se aproxima e diz a Zeynep que só quer ajudá-la, que juntas elas podem encontrar uma solução. Nervosa,
Zeynep disse que não tem jeito. A Meleque ficou doente, ela não pode ir à escola e logo a sua família desconfiará. E também tem um jornalista que não deixa elas em paz. Zeynep diz que seu crime foi sequestrar Meleque e se continuar ali, todos serão seus cúmplices. E isso não é certo. Gonu pergunta como que elas passaram a vida toda fugindo e diz que a Turna merece uma vida normal. Duru chega ao encontro da irmã e pergunta a Turna se fez algo que a deixou triste e ela se assustou. Zeynep pede para Duru esquecer aquele incidente e para a Turna ir para casa com a tia. Zeynep se abre com Gonu contando toda a história de Meleque, todo o sofrimento que ela passava com a mãe e o padrasto. Gonu pergunta por que ela decidiu fazer algo por Meleque. Zeynep diz que não sabe, que talvez tenha sido apenas uma coincidência, mas se não fosse essa coincidência, Meleque já estaria morta. Zeynep diz que não está tentando justificar nada do que fez. Gonu diz que infelizmente há coisas que não podem ser protegidas pela lei. Zeynep diz que nunca tinha feito nada por ninguém, até agora. Gonu diz que ela ouviu a pequena Meleque com seu coração. Agora ela está comovida, mas se no futuro ela acabar deixando a pequena Meleque. Zeynep diz que nunca faria isso, nunca faria com a Meleque o que a sua mãe biológica fez com ela. Sezgin vai até a casa de Sule e deixa alguns desenhos que Meleque havia feito. Zeynep diz a Gonu que não tenta representar nenhum papel, que na verdade tenta ser uma verdadeira mãe. Já se passaram 20 dias, talvez seja só sua imaginação, mas ontem, quando segurou as mãozinhas da Turna, percebeu que elas estavam um pouco maiores. Zeynep diz que a sua pequena está crescendo rápido. É emocionante ver ela crescendo enquanto é a mãe dela. E se sentiu em casa com ela. Meleque conta para Zeynep que viu aquele jornalista de novo. Ela diz que ele fez muitas perguntas e por isso decidiu fugir. Zeynep pergunta o que Ali perguntou para ela. Meleque diz que ele perguntou o seu nome. Ela disse que era Turna, mas ele não acreditou. Ele também perguntou o nome de sua mãe, e ela disse Zeynep. Meleque diz que o jornalista mostrou fotos de Sengiz e da mãe da Meleque para ela e perguntou se ela os conhecia. Meleque diz que disse que não. Zeynep pede para ela não se preocupar com isso, pois vai encontrar uma solução. Zeynep liga para Ali e diz que precisa falar com ele. Ali diz que estava esperando a ligação dela. Arif era o inspetor e Gonu conversa com ele para tentar ajudar Zeynep. Gonu diz a Arif que tem uma amiga que ama muito, mas ela está em problemas. Quer que a filha seja matriculada na escola, mas não pode fazer isso porque a menina está sem documentos. Arif pergunta por que a menina está sem os documentos. Gonu diz que o problema é o marido da sua amiga. Arif diz que se a mãe e a filha forem vítimas de violência, a menina pode ir para a escola sem ter problemas com a documentação. Zeynep e Ali se encontram e ela pergunta a ele quem lhe deu o direito de assustar uma menina. Ali diz que sente muito, não foi sua intenção. Além do mais, a respeita profundamente e definitivamente não poderia fazer o que ela quer. Ali diz que é audacioso sequestrar uma criança e a acusa de ter raptado a Meleque. Ali diz a Zeynep que a garotinha que ela tem não é sua filha. O nome dela não é Turna, sim Meleque, e que vai colocar essa notícia na capa do jornal. É uma bela notícia. A menina que achavam que estava morta foi sequestrada por sua professora. Ali diz a Zeynep que não publicará a notícia se ela lhe der algo em troca. Zeynep pergunta o que ele quer. Ali diz que uma mãe sempre faz tudo por um filho e pergunta se ela está disposta a tudo pela Meleque. Zeynep diz que sim. Gonu sente uma tontura e acaba desmaiando. Zeynep tenta sair do restaurante que está com Ali. Ele a impede e diz que ela não pode tomar uma decisão errada por estar com raiva. Ali diz para Zeynep pensar bem até amanhã à noite e não fugir, porque senão irá ler a notícia da professora sequestradora. Zeynep diz que ele realmente é um homem imoral, sem ética. Ali pergunta se sequestrar uma aluna é algo digno de uma professora. Ele diz, a decisão é sua. Se eu vou publicar a notícia ou não, está em suas mãos. Zeynep diz que ele é repugnante e vai embora. Gonu reage e se levanta com dificuldade. Arif vai vê-la. Sule diz a Sengiz que Suat a dispensou mais cedo. Sengiz pergunta por quê e avisa que não quer problemas com Suat por culpa dela. Sule diz que Suat lhe disse que sentia muito pela situação da filha.
da filha dela. Sengiz diz que a morte da filha dela acabou sendo útil e sorri. Sule encontra o caderninho de Meleque, onde ela anotava as coisas que mais gostava de fazer. Ela vê o nome da professora Zeynep escrito no caderno. Meleque liga para Zeynep, diz que acabou de tomar banho. A tia Duru está penteando seu cabelo e depois ela vai dormir. Zeynep está chorando, mas disfarça para Meleque não perceber e manda vários beijinhos para ela. Arif diz a Gonur que ninguém desmaia sem motivo e insiste em levá-la para o hospital. Gonur diz que só precisa se deitar e descansar um pouco. Arif diz que não importa a hora que seja, estará com o telefone ao seu lado, caso ela precise. Sengiz tenta tomar de Sule o caderninho de Meleque. Sule se nega a entregá-lo para ele. Sengiz então toma o caderno dela e o rasga. Sule pega as páginas rasgadas e grita dizendo para ele ver o que fez. Sengiz diz que ela deveria ter cuidado melhor da filha do que daquele maldito caderno. Ele continua. Ela teve que morrer para você dar valor a ela, mãe infeliz. Sule pergunta se ele vai bater nela e dá uns tapas nele. Sengiz sai de casa. Chorando, Sule recolhe as folhas do caderno de Meleque. Zeynep observa Meleque dormindo. Depois, se deita ao seu lado, a abraçando. Pela manhã, Zeynep é demitida de seu trabalho. Um policial vai até a casa de Sule e informa a Sengiz que o oficial quer vê-lo novamente. Sengiz pergunta se encontraram a garota. O policial diz que não sabe de nada. Sengiz fica apreensivo. Durante o café da manhã, Kaide pega o jornal para ler. Zeynep vê a notícia sobre Meleque na página que está virada para ela. Kaide percebe que o jornal é antigo e chama Aise. Aise entrega o jornal do dia para a patroa. E o jornal que tem a notícia sobre Meleque fica em cima da mesa. Angustiada, Zeynep consegue pegar o jornal sem que a mãe e as irmãs percebam nada. Zeynep e Meleque saem juntas de casa. Zeynep recebe a ligação de Gonur. Ela se afasta um pouco de Meleque para jogar o jornal na lixeira. Ali se aproxima de Meleque e pergunta se ela já vai para a escola. Zeynep vê Ali, corre até Meleque, pergunta o que ele está fazendo ali e o acusa de ter mandado aquele jornal velho para a casa dela. Ali diz que é claro que esperará a resposta dela à noite e é bom ela pensar bem. Zeynep olha para ele com muito ódio. Ali diz que quer ver o preço que ela está disposta a pagar pela filha e que não deve ser fácil sequestrar uma menina que a mãe pensa está morta. Zeynep diz que ele não deveria falar assim na frente da sua filha. Ali diz que ela sabe como isso pode acabar, se não fizer o que ele quer. Sengiz chega à delegacia e diz ao oficial que se for uma má notícia, que ele diga logo porque a mãe da menina não aguenta mais. O oficial diz que o chamou para informar quem está investigando se a menina caiu mesmo no mar ou se jogou. Sengiz pergunta se Meleque poderia fazer algo assim, pois era muito pequena. O oficial diz que talvez a menina estivesse cansada de viver, que sabe que ela foi para a escola sozinha e se perdeu. O oficial diz que o pior de tudo é que ele e a mãe da menina não tinham percebido que ela havia desaparecido até que a polícia os notificou. Sengiz diz que Meleque tinha o hábito de se perder durante o dia, mas sempre voltava à noite. O oficial diz que entrou em contato com o serviço social e antes da menina ter se perdido, os professores haviam feito uma denúncia e disseram que ela tinha hematomas e feridas por todo o corpo. Cínico, dissimulado, Sengiz diz que as crianças são ativas. Meleque corria, caía e voltava a correr. A sua menina tinha muita energia. O oficial manda ele prestar atenção e diz: cruze os dedos para que não encontrem o corpo dela, porque se encontrarem, enviaremos o corpo para a perícia e vamos descobrir tudo, pode apostar. Sengiz diz que ele está muito enganado se pensa que eles são os responsáveis pelo que houve. O oficial manda ele sair. Zeynep e Meleque chegam à casa de Gonur. Meleque abraça Gonur com muita alegria e recebe o carinho dela. Ao ficarem sozinhas, Gonur diz a Zeynep que mesmo Turna estando sem documentos, pode ser matriculado em uma escola. Zeynep pergunta se Turna pode ficar com ela porque tem umas coisas importantes para fazer. Gonur diz que sim e pergunta a ela se aconteceu alguma coisa. Zeynep não consegue responder porque Meleque se aproxima delas, mostrando o quebra-cabeças que a senhora Pateta comprou para ela.
Zeynep diz a Meleque que vai ver o seu amigo e pede para ela ficar montando um quebra-cabeças com a senhora Pateta. Meleque pergunta se ela vai ver o jornalista do mal. Zeynep pede para ela não pensar nisso e nem se preocupar, e sai. Meleque diz a Gonu que o jornalista viu elas saindo de casa. Ele disse alguma coisa para sua mamãe e ela chorou. Meleque diz que aquele homem está ameaçando a sua mãe para fazer o que ele quer. Ele a incomoda, até em casa, e conta do jornal que ele deixou na mansão com a notícia sobre ela. Gonu pede para ela não se preocupar, porque a mãe saberá como resolver aquilo. Zeynep vai até ali e pergunta que tipo de pessoa ele é. Como se não bastasse chantageá-la de forma indecente, ainda se comporta daquele jeito na frente de uma criança. Sule vê Sengiz arrumando a mala e pergunta o que ele está fazendo. Sengiz diz que está cansado dela. Conta que foi chamado até a delegacia por causa da bastarda da filha dela e que as desgraçadas das professoras denunciaram ela. E o oficial lhe perguntou se eles maltratavam Meleque e por isso ela se jogou no mar. Sengiz diz que Meleque continua sendo um maldito problema, mesmo estando morta, e sai de casa. Sule não tenta impedi-lo, simplesmente fecha a porta. Zeynep conta toda a história de Meleque para Ali. Diz que a encontrou dentro de um saco de lixo. Ela estava muito machucada. Só queria tirá-la daquele lugar e depois decidiu levá-la para Istambul. Ali pergunta se foi aí que ela decidiu sequestrá-la. Zeynep diz que parece que ele não entendeu. A Meleque estava inconsciente quando a encontrou. E se ela não tivesse a encontrado, agora ela poderia não estar mais ali. Ali diz que agora Zeynep deve pagar as consequências de ter cometido um crime como aquele. E pelo que ela fez, não será só ela arruinada, porque também arruinará a vida da mãe e das irmãs dela. Ali diz para ela imaginar como seria a famosa advogada Caide Nunes sendo julgada por ajudar a filha no sequestro de uma pobre garotinha. Zeynep diz que a mãe não sabe, não faz ideia, e ela mentiu para protegê-la. Ali diz que Zeynep ainda pode impedi-lo, mas sabe o que deve fazer para que isso aconteça. Zeynep pergunta para que ele faz isso, se é para mandar a menininha novamente para aquele inferno. Ali diz: cada um tem o seu destino, senhora Zeynep. Você se comportou heroicamente para mudar isso. Se você fizer o que eu peço, vai continuar o seu destino heróico. O que eu te pedi não é tão difícil, não acha? Principalmente para a mãe de uma menina de 7 anos. Não demore para se decidir. Zeynep sai da sala dele chorando, cheia de ódio. Meleque e Gonu se divertem montando quebra-cabeças. Sule cola as páginas do caderninho de Meleque como pode. Zeynep chega à casa de Gonu. Gonu pergunta se aconteceu algo ruim e diz que se ela quiser contar, talvez ela possa ajudá-la. Aflita, Zeynep diz que dessa vez não tem solução. Sule vai até a escola de Meleque e diz a Sezgin que quer falar com a professora Zeynep. Sezgin diz que Zeynep deixou o trabalho. Ela estava substituindo uma professora que estava de licença, já não trabalha mais ali, e pergunta se há algum problema e se pode ajudá-la. Sule diz que ela não pode fazer nada e pergunta se ela tem o número da Zeynep. Sezgin passa o número do telefone de Zeynep para ela. Gonu fica furiosa ao saber o que Ali pediu para Zeynep e pergunta que tipo de homem ele é. Zeynep diz que contou tudo para Ali, mas ele não se importou. Gonu diz que Ali é um oportunista. Elas não podem ir à polícia, pois estão de mãos atadas. Zeynep diz que precisa proteger a Turna, porque se o Ali publicar aquele artigo, a vida delas será um pesadelo. E talvez seja melhor fugir outra vez. Gonu pergunta para onde ela iria, pois Turna não tem documentos e a polícia iria encontrá-las onde quer que elas estejam. Zeynep pergunta como se livra do jornalista então. Gonu pensa em falar com Ali, mas Zeynep diz que ninguém pode saber que ela está ajudando porque também correrá risco. Meleque se aproxima delas. Zeynep agradece Gonu por tudo e vai embora com Meleque. Gonu fica muito preocupada. Zeynep diz a Meleque que elas fizeram um caminho juntas, tentaram manter o segredo delas, mas Ali descobriu tudo. Zeynep chora e Meleque pede para ela não chorar. As duas vão a um restaurante comer macarrão. Meleque olha para Zeynep com muito amor. Gonu vai até o trabalho de Ali e exige falar com ele. Ali pergunta o que ela tem para falar.
Gonu diz que ele descobriu o que a Zeynep fez e pergunta se ele averiguou o quanto aquela menina sofria e foi maltratada pela mãe biológica. Ali pergunta quem ela é e se foi a senhora Zeynep que a enviou. Gonu diz que ninguém a enviou e pergunta como ele ousa ameaçar a honra de uma jovem que está tentando ajudar uma garotinha e arruinar a vida de uma menina inocente. Ali diz que Zeynep cometeu um crime. Ele é jornalista e só está cumprindo com o seu trabalho. Gonu pergunta se o trabalho dele é obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer, as ameaçando. Gonu diz que não é uma pessoa com muito estudo, mas teve tempo para saber o que é um crime. E do lugar que ela vem, não há nada mais importante do que a vida de uma criança, especialmente se há lágrimas nos olhos dela. Gonu continua. Me escuta bem, senhor Ali. Se o senhor se atrever a prejudicar Zeynep, a sua filha, e se não parar de insistir em continuar com essa publicação, não vou pensar duas vezes. Eu mesma te mato. Eu já fiz isso antes e faria de novo. Ela vai saindo da sala dele e desmaia. Ali chama uma ambulância. Melek toma milkshake pela primeira vez e feliz diz a Zeynep que é igual a sorvete derretido. Depois elas vão para o parque. Ali avisa Zeynep que Gonu está no hospital. Zeynep diz a Melek que precisa fazer algumas coisas e vai deixá-la em casa. Melek pede para a mãe ficar com ela. Zeynep diz que a tia Duru está esperando por ela. Chorando, Melek diz: Mamãe, não me abandona. Zeynep a abraça, diz que nunca a abandonaria e promete que voltará logo. Zeynep chega ao hospital e pergunta a Ali como Gonu está. Ali pergunta qual é a relação dela com Gonu. Zeynep diz que não é da conta dele. Ali diz que Gonu o ofendeu em seu trabalho, então é sim da sua conta. Zeynep diz que talvez ele tenha merecido. Ali pergunta se ela pensou que usando uma senhora doente iria mudar a opinião dele sobre a publicação. Zeynep pergunta do que ele está falando e diz que nem todos são imorais como ele e não armou nada. Ali diz que o acordo deles acabou. Aquilo era só entre eles. Ela contou para outra pessoa e essa pessoa ameaçou. Ali diz que irá agora mesmo para o jornal e publicará o artigo que está preparando e mostra o pendrive para ela. Desesperada, Zeynep leva ele para dentro de uma das salas do hospital e implora para ele não fazer aquilo, por turna, porque isso arruinará a vida daquela menina inocente e pergunta se ele está fazendo isso para ter sucesso como jornalista. Ali diz que não interessa os seus motivos e a notícia irá sair no jornal. Enfurecida, Zeynep ataca Ali, o empurra e pega o extintor para jogar nele. Ali pergunta o que ela está fazendo. Diz que além dela ser uma sequestradora de criança, agora quer ser uma assassina também. Chocada com o que esteve prestes a fazer, Zeynep volta a si e solta o extintor. Ali levanta, diz a ela que não mudará de ideia e vai embora. Zeynep liga para Ali, mas ele não atende. Então, ela vai atrás dele. Gonu recobra a consciência e pergunta à enfermeira se já pode ir para casa. A enfermeira diz que ainda não, precisam esperar os resultados dos exames dela. Kaide chama a turna para fazerem uma sobremesa juntas para surpreender a mãe dela. Zeynep chega ao trabalho de Ali, mas ele não está. Gonu liga para Zeynep. Zeynep pergunta por que ela fez isso e diz que pediu para ela não interferir. Gonu diz que não podia aceitar aquela baixeza e pergunta se Ali vai fazer a publicação. Zeynep diz que Ali pensou que ela a enviou e afirmou que iria publicar a notícia. Gonu diz que por sua culpa Ali irá publicar a notícia e acha que não foi muito clara com ele. O médico informa a Gonu que ela terá que ficar no hospital aquela noite em observação, pois alguns dos exames dela não estão bons e irá pedir mais detalhes. Gonu fica preocupada. Sule liga para Zeynep. Zeynep atende e pergunta quem é. Sule não diz nada e desliga. Gonu garante à enfermeira que está bem e vai embora do hospital sem o médico lhe dar alta. Melek liga para Zeynep. Diz que fez sobremesa com a avó e guardou a maior parte para ela. Melek diz que a vovó disse que a sobremesa se come fria e pergunta se ela vai voltar. Zeynep diz que sim, que voltará quando a sobremesa esfriar. Depois, sem saída, Zeynep enviou uma mensagem para Ali, aceitando o que ele propôs e perguntando quando e onde será. Sengiz volta para a casa de Sule. Diz que ela sabe que ele o ama e não quer perdê-la.
Sengiz beija Sule e ela corresponde ao beijo dele. Em seu apartamento, Ali lê a mensagem de Zeynep e envia outra para ela. Gonu chega à redação para falar com Ali, mas fica sabendo que ele não está no trabalho. Ela liga para Zeynep. Zeynep está dentro de um táxi e não consegue atender, pois o seu celular descarrega. Zeynep chega ao edifício onde Ali mora e nós veremos ela se recordar da proposta que ele fez para ela. Ali pediu uma noite com ela em troca de não revelar os segredos sobre Melek. Sengiz manda Sule arrumar suas coisas porque vai levá-la para Istambul. Ele diz que vão deixar aquele maldito lugar. Ali pergunta se Zeynep quer beber alguma coisa. Zeynep recusa. Ali diz que vai beber e pede para ela ir para a cama. Zeynep começa a tirar sua roupa. Ali diz para Zeynep parar, porque já conseguiu o que queria e eles não precisam fazer aquilo. Ali diz que dá para ver que ela virou mãe daquela menina. Demonstrou que de verdade faria tudo por ela. Sente muito por incomodá-la, mas aquilo era preciso, porque a Melek merece uma mãe que faça tudo por ela. Furiosa, Zeynep o esbofeteia e diz que agora ele já sabe. Sengiz vê o número do telefone de Zeynep anotado e pergunta para Sule de quem é. Irritado, ele pergunta se ela trouxe outro para casa quando ele foi embora. Sule acaba falando que aquele número é da professora da Melek, a Zeynep Nunes. Zeynep sai irritada do apartamento de Ali. Ali vai atrás dela e diz que respeita o que ela fez por Melek. Zeynep diz que ele se atreveu a falar coisas na frente de Melek e a senhora que quis ajudá-la está no hospital por culpa dele. Ali diz que Melek merecia isso. Antes ela tinha uma vida. A Turna era uma garotinha maltratada pelos pais, mas ainda estava viva. E agora a vida dela é diferente. Agora ela tem uma vida pacífica e amorosa. E todas as crianças merecem uma vida assim. Ali pergunta a Zeynep o que aconteceria com Melek se ela se cansasse, se aparecesse algum obstáculo. Zeynep diz que nada disso acontecerá. A Turna é sua filha e, se for preciso, sacrificará tudo por ela. Ali diz que não teve a mesma coragem que ela e o menino acabou pagando por um erro seu. Ele pede para sentarem um pouco para ela entender a sua história. Zeynep diz que não precisa sentar para ouvi-lo. Ali diz que estava fazendo uma investigação sobre crianças maltratadas. Não sabe como, mas acabou criando uma conexão com uma delas. Ele sempre dizia que ele era o seu herói. Ali diz que dava para ver no rosto da criança que ele sofria abuso e violência. Um dia, ele encontrou o pai do menino e o interrogou. O homem tentava esconder a vontade de rir e chegou a dizer que aceitaria 80.000 libras pelo menino, se eu quisesse. Eu falei muitas vezes com o menino e perguntava se o pai batia nele. Dizia para ele não ter medo de falar e queria protegê-lo, mas para isso ele precisava dizer a verdade. Mas ele nunca falava nada. Ali disse que o menino morreu de tanto apanhar do pai. Ele apanhou tanto que os seus órgãos pararam de funcionar. Ali diz que não foi um herói para o menino, não pôde fazer o que ela está fazendo agora, não teve coragem para salvá-lo. Ali diz que acha que se não tivesse desistido, poderia ter protegido o menino e seria tudo diferente. Não sabe se ele seria um menino feliz, mas ele poderia ter o tirado daquele inferno. Ali diz a Zeynep que por aquela razão a admira, porque ela está conseguindo. Ele entrega o pendrive com a investigação que estava fazendo sobre ela e diz que ela não precisa se preocupar, porque ele não vai publicar. Zeynep diz para ele ficar longe delas e vai embora. Gonu chega em casa e tenta falar com Zeynep, mas não consegue e, angustiada, chora. Sengiz liga para o número de Zeynep para saber se Sule lhe disse mesmo a verdade. Sengiz diz a Sule que se aquilo for uma mentira, ela vai pagar, pois não permitirá que debochem dele. Sule diz que já disse 1000 vezes que o telefone é da professora. Zeynep chega em casa e Melek corre para os braços dela. Aliviada, Zeynep garante a Melek que ninguém poderá tirá-la dela e diz que já resolveu tudo. Depois, elas comem a sobremesa juntas e Melek diz que é muito feliz por ela ser a sua mãe. No dia seguinte, Gonu consegue falar com Zeynep. Zeynep diz a ela que está bem e que foi apenas um teste do Ali porque ele queria saber se ela era uma boa mãe ou não.
Gonu diz que nunca gostou daquele homem. Ficou tão indignada que não conseguiu se controlar e acabou se metendo. Zeynep diz que finalmente acabou. Como iriam saber que era tudo um teste? E pergunta se ela está com algum problema. Gonu diz que não foi nada demais e muda de assunto, falando que o seu Arif disse que pode matricular a turma e pergunta se ela pode ir até lá. Zeynep diz que sim. Meleque pula de alegria ao saber que poderá ir para a escola. Sengiz liga no telefone de Zeynep e pergunta se está falando com a professora Zeynep. Zeynep pergunta quem é. Sengiz diz que não é ninguém e desliga. Sengiz pergunta se Sule agora tem outro cafetão, se é a Zeynep quem a prostitui agora. Sule manda ele parar com aquilo. Durante o café da manhã, Zeynep diz à mãe e às irmãs que pediu demissão do trabalho. Kaide apoia Zeynep. Zeynep diz que vai à escola para fazer a pré-matrícula de turma. Kaide diz que a diretora da escola é sua amiga e pode falar com ela. Zeynep diz à mãe que vai fazer a matrícula de turma em uma escola pública. Kaide diz que seria muito melhor que a neta estudasse em uma instituição privada e vai arcar com os gastos. Kaide pergunta por que Zeynep continua mantendo essa distância entre elas se foi uma mãe tão ruim. Zeynep pede para a mãe não falar isso. Diz que ela fez tudo por ela sem pedir nada em troca e pede para ela deixá-la ser uma boa mãe para a turma. Ali descobre o endereço de Gonu. Zeynep e Meleque chegam à casa de Gonu. Zeynep pergunta se ela melhorou. Gonu diz que sim. Zeynep diz que falou com Turna sobre a escola. Ela adorou a ideia e pergunta quando podem ir lá. Quando estão sozinhas, Gonu diz a Zeynep que há pessoas que mudam de identidade por causa de violência doméstica, então a escola pode fazer uma exceção nesse caso. Gonu diz que a diretora da escola que fica perto do parque é uma grande amiga do Arif e ela pode ajudá-las com isso. Sengiz e Sule seguem viagem para Istambul. Gonu acompanha Zeynep até a escola. Gonu diz à diretora que Zeynep é sua sobrinha. Ela sofria violência doméstica e tem uma filhinha. Gonu diz que falaram com o senhor Arif e pergunta se podem matricular a menina da sua sobrinha sem os documentos, porque o pai dela não sabe que as duas estão vivendo com ela. A diretora diz que compreende a situação, mas apesar da importância do senhor Arif, não pode ajudá-las, porque precisam de uma ordem judicial ou uma prova policial de que a sobrinha dela sofreu alguma violência doméstica. Zeynep e Gonu ficam arrasadas. Ao saírem da sala diretora, Gonu garante a Zeynep que encontrará uma solução. Kaide e Duru compram um material escolar para a turma. Ganser também compra algo para a sobrinha. A secretária do hospital liga para Gonu e diz que o médico pediu para ela ir até lá pegar os resultados dos exames, porque ela tem uma doença grave. Gonu diz que irá quando puder. Ali chega à loja de Gonu, pede para ela ficar tranquila, diz que espera que ela esteja melhor e revela que soube que ela já esteve presa por assassinato e saiu da prisão há pouco tempo. Ali pergunta o que Zeynep é dela, porque ela protege tanto. Como que elas se tornaram tão amigas que ela é até capaz de matar por ela. Gonu permanece em silêncio. Ali diz que quer que ela saiba que ele vai descobrir tudo. Gonu manda ele ir embora. Kaide mostra para a Turna os materiais que comprou para ela. Turna fica muito empolgada e Zeynep triste, pois ainda não conseguiu matriculá-la. Ganser mostra para a Turna o caderno que comprou para ela. Turna a abraça e diz: "Obrigada, tia, é tudo lindo." Kaide pergunta se Zeynep conseguiu fazer a matrícula de Turna. Zeynep diz que estão pedindo mais alguns documentos. Gonu conta para Arif como foi na escola. Arif diz que conhece outra escola e o diretor de lá e pode falar com ele. Zeynep diz a Meleque que não conseguiram matriculá-la, mas vão ver outra escola para ela. Meleque fica triste, mas diz que está tudo bem. Acaricia o rosto de Zeynep e diz que a ama muito. Zeynep diz que também a ama muito, a ama mais do que tudo. Gonu liga para Zeynep, diz que Arif falou com outro amigo que também é diretor em outra escola e ficou combinado de ir amanhã para falarem com ele. Zeynep agradece e pede para ela descansar. Sengiz e Sule chegam a Istambul e se hospedam na casa de um amigo dele. Sule vai ao banheiro e o amigo de Sengiz fica de olho no corpo dela. Zeynep decide se machucar para demonstrar que sofre agressão
e assim consegui matricular Meleque na escola. Zeynep e Meleque vão tomar café da manhã com Gonu. Gonu vê um tampão no olho de Zeynep e pergunta o que aconteceu. Turna diz que a mãe pegou alguns micróbios à noite. Gonu diz que Arif disse que o diretor está esperando por elas às 10 da manhã. Khadija liga para Gonu e pergunta se depois da conversa que tiveram, ela voltou a falar com Zeynep. Gonu diz que não. Khadija pergunta se ela não está com Zeynep agora. Gonu diz que não. Khadija diz que quer confiar nela, mas não é tão fácil. E ela sabe que se cometer um erro, pagará um preço alto. Zeynep, Turna e Gonu chegam à escola. O diretor pergunta para a Turna se o pai dela era mau, se ela já viu ele bater em sua mãe alguma vez e se batia nela também. Meleque se lembra dos maus tratos de Sengiz e diz ao diretor que era agredida com cinto. Meleque e Zeynep saem da sala. O diretor diz a Gonu que é uma situação complicada e pergunta se ela não pode conseguir os documentos da mãe ou apenas um registro por violência. Zeynep retorna para a sala do diretor, tira o tampão, mostrando o olho machucado e pergunta se é suficiente para ele acreditar. Enquanto isso, Meleque brinca no parquinho da escola. Zeynep agradece Gonu por toda a ajuda e pergunta por que ela não foi à polícia depois de saber toda a história delas. Gonu diz que na noite em que Turna ficou doente, contou sobre o seu passado para ela. E ama a pequena Turna. Zeynep diz que é uma criminosa, raptou a filha de uma pessoa. Gonu diz que é outra criminosa que a ajuda e não é nada demais para ela. Meleque se aproxima delas e dá flores para Gonu. Zeynep se recorda de algo que viveu com a mãe. Mais tarde, em casa, Duru vê o tampão no olho de Zeynep e pergunta o que houve. Zeynep diz que não é nada demais, é apenas uma infecção. Contente, Turna diz à tia que vai para a escola amanhã. Sengiz e Sule chegam à boate Estrela atrás de trabalho para ela. O dono da boate gosta do jeito de Sule e pede para ela ir à noite. Duru e as irmãs olham vestidos para o casamento de Ganze e Mert. Zeynep diz que Ganze sempre quis parecer mais forte do que elas. Brincava com os meninos, mas em casa brincava com bonecas como qualquer outra menina. E no fim, era a mais sensível. Zeynep pede para ela não ser tão dura consigo mesma, nem mesmo com a família. Porque com aquela atitude, vai afastar todos. Ganze sente o seu bebê se mexer. E emocionada coloca as mãos das irmãs em sua barriga para que elas também sintam. Sengiz diz a Sule que como conseguiram um trabalho rápido, estão numa boa de novo e vai fazer uma fezinha. Sule diz que vai fazer compras. Sengiz diz para ela ligar quando for voltar para aquela casa, pois não quer que ela vá para lá sozinha. Arif diz a Gonu que está feliz por ela ter conseguido resolver o problema da escola. Gonu diz que isso foi graças a Deus e a ele, e a Turna estava muito feliz. Arif pede desculpas a Gonu por sua curiosidade, mas diz que não entende como uma mulher boa como ela cometeu um crime e ficou tanto tempo presa. Gonu diz que podem dizer que foi o destino. Zeynep diz à Turna que se alguém perguntar alguma coisa sobre o pai dela, ela não diga nada, porque devem guardar o segredo. Sule se senta em um banco com o celular na mão. Zeynep diz à Turna que antes era uma menina igual a ela. Demorou muito para sorrir e aprendeu isso com ela. Zeynep diz que antes as suas sobrancelhas se tocavam o tempo todo porque não estava com ela. E elas se abraçam. Sule liga para Zeynep e diz que quer falar sobre a filha. Sule diz o seu nome e diz que é a mãe da aluna dela, Meleque. Surpresa, Zeynep olha para a Turna e pergunta a Sule do que ela precisa. Sule diz que quer falar sobre a filha com ela. Zeynep diz que tudo bem e pergunta onde. Sule diz que pode ser no restaurante Decos. Turna pergunta à mãe o que foi. Zeynep diz que não é nada importante, que a chamaram para uma entrevista de emprego. Um homem da redação vê nas coisas de Ali o relatório sobre Meleque. Zeynep chega ao encontro de Sule. Sule mostra para ela o caderninho de Meleque. Diz que ali a filha escrevia o que gostava, mostra o nome dela no caderno e pergunta o que ela fez para a filha amá-la tanto. Sule pergunta por que o nome de Zeynep está escrito no caderno da filha e se ela dava presentes para ela. Sule diz que ela não é ninguém importante, mas é o nome dela que está ali no caderno e pergunta se isso é justo. Zeynep diz que não sabe.
Alterada, Sule pergunta como que ela não sabe. Zeynep diz que não foi professora da filha dela por muito tempo, era professora substituta. Sule diz que o nome dela está no caderno e pergunta o que ela fez para Meleque colocá-la na lista. Chorando, Sule diz que é a mãe da Meleque e o seu nome não está na lista e exige que Zeynep fale porque o nome dela está naquele caderno. Zeynep permanece em silêncio. Sule então vai embora chateada. É muito cara de pau mesmo, uma porcaria, lixo de mãe que dá mais valor a um lixo de homem do que para a própria filha e ainda se acha no direito de questionar porque ela não a colocou na lista de coisas que prefere. À noite, Carride diz a Zeynep que ela demorou muito para matricular a turma na escola e pergunta qual é o problema dela. Zeynep diz que todos os problemas acontecem ao mesmo tempo e não quer ser um peso. Carride diz que é sua mãe e se ela contar qual é o problema, pode ajudá-la a resolver. Zeynep diz à mãe que está tentando reorganizar a sua vida, não quer que isso afete a turma e garante que resolverá tudo. Sozinhas no quarto, Zeynep pergunta à turma se a Meleque sente falta da mãe, se sente falta de ser a Meleque. Turna diz, eu não tenho nenhuma outra mãe, eu só tenho uma mãe e é você. Mostra um desenho que fez das duas e pergunta se ela gostou. Zeynep diz que adorou e o guarda em sua caixa de lembranças. No dia seguinte, Zeynep passa maquiagem em seu olho para esconder o machucado. Turna está muito animada para o seu primeiro dia de aula. Gonu pede para Arif cuidar de sua loja para ela ir ver Turna no seu primeiro dia de aula. Zeynep e Turna chegam à escola. Turna fica muito feliz ao conhecer a sua professora. Gonu chega. Turna a abraça e diz que está muito contente. Gonu dá 2 grampos de cabelo para ela. Turna agradece e vai para a sala. Zeynep agradece Gonu novamente. Diz que quando Turna e ela tomaram aquele caminho, sabiam que ia ser difícil, mas ela as ajudou quando ela havia perdido a esperança. Gonu diz que tinha certeza que tudo ficaria bem e só ficou do lado dela, e o resto foi Deus. Sule volta a ligar para Zeynep, mas ela não atende. Ganse vai à ginecologista e fica sabendo que seu bebê está com problemas para desenvolver. A médica explica para ela e Carride que o bebê poderá precisar de uma cirurgia depois do nascimento. Diz que existem bons hospitais fora do país que fazem aquela cirurgia, mas não aconselha porque é muito arriscado. Ganse diz, e se eu não quiser manter a gravidez? A médica diz que ela está na 22ª semana de gravidez e deve se apressar, se quiser desistir do bebê, porque esse é o limite legal. Ganse decide abrir mão do filho. Carride tenta falar com ela, mas ela sai da sala muito triste. Zeynep vai buscar Turna na escola. Feliz, Turna conta para ela como foi o seu dia. Já na mansão, Zeynep deixa o seu celular em cima da mesa e vai para o quarto guardar suas coisas e as de Meleque. Duru vai para o seu quarto também pegar sua bolsa para sair com seu amigo. O telefone de Zeynep começa a tocar. O amigo de Duru fala para Meleque atender e dizer para quem ligou que vai avisar a mãe. Meleque então atende o telefone e fala alô 2 vezes. Chocada ao escutar a voz da filha, Sule diz, Meleque? Assustada, Meleque diz baixinho, mãe?